Bom dia a todas e a todos os presentes. Antes de qualquer coisa, gostaríamos de agradecer ao presidente da Câmara, o excelentíssimo senhor vereador Tiziano Americano, por ceder esse espaço para a realização deste evento. Este evento se realizará em razão do Outubro Rosa, com o tema Prevenção do Câncer de Mama, e será apresentado pela Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Guarulhos. Convido para compor a mesa a Procuradora Especial da Mulher dessa casa, a excelentíssima senhora vereadora Vanessa de Jesus. Sob a proteção de Deus, damos início a este evento em comemoração ao Outubro Rosa, com o tema Prevenção do Câncer de Mama. Convido também para compor a mesa a segunda procuradora adjunta, a vereadora Janete Rocha Pietá. Convido também a vereadora Carlinda Tinoco. Consignar e agradecer a presença já da nossa palestrante Ana Maria Vieira Lopes Prado. Obrigado pela presença. Dando prosseguimento, convido a todos e a todas que puderem para, em pé, ouvirmos o hino nacional e o hino a Guarulhos.
Agora a vereadora Vanessa de Jesus fará um breve relato sobre a Procuradoria e a sua criação. A Procuradoria Especial da Mulher foi criada através do projeto de resolução 4181/13 e está composta por esta vereadora como procuradora especial e pelas demais vereadoras Márcia Tasquete, Genete Rocha Pietá e Sandra Gileno. Conforme consta do regimento interno do Legislativo, em seu artigo 40, compete à Procuradoria Especial da Mulher zelar pela participação mais efetiva das vereadoras nos órgãos e nas atividades da Câmara e ainda receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias de violência e discriminação contra a mulher, fiscalizar e acompanhar a execução de programas de governo municipal que visem a promoção da igualdade de gênero, assim como a implementação de campanhas educativas e antidiscriminatórias de âmbito municipal, fiscalizar e acompanhar os convênios firmados pelo governo municipal com o Estado e ainda a União relacionados às políticas para mulheres, e ainda promover cursos, seminários, palestras, convenções destinados à formação das mulheres. Vereadora, a senhora está com a palavra para falar sobre o tema também agora. Gente, muito bom dia para vocês. Nós estamos felizes. Eu vou ficar por aqui mesmo, né? Porque é um negócio de levantar e sentar, sentar e levantar. Já me fizeram correr antes da hora, agora já desci e vou ficar por aqui. É para mim uma honra, neste momento, estar à frente da Procuradoria da Mulher, junto com a Janete e a Carlinda, que é sempre nossa procuradora. Está aqui com a gente, formando essa força, que eu acho que é bacana, e fortalecendo também os trabalhos dessa casa. Vocês acompanham no dia a dia, sabem que nós somos um número ainda muito pequeno, e nós precisamos mudar essa realidade. Hoje o que nós queríamos trazer para vocês era um pouquinho de afago na alma. Nós já tomamos café, nós ouvimos algumas músicas e vamos agora prestigiar a doutora Ana ouvindo uma palestra maravilhosa e eu tenho certeza que vai acrescentar muito em nossa vida. Como vocês que estavam no café já ouviram, eu tenho um testemunho pessoal com relação às questões de câncer, né? Infelizmente, a minha família, alguns casos de câncer. Meu pai teve câncer na face, perdi uma tia com 42 anos de câncer de mama, um de 53 de câncer de mama. E é um alerta muito grande para todos nós que estamos aqui. Então, aproveitem ao máximo, guardem essas informações. No dia a dia, procurem se cuidar, né? E eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui, porque normalmente esses trabalhos são trabalhos com pouca participação. E nós precisamos nos unir cada vez mais e aprender uns com os outros, que eu acho que a arte da vida é essa, Carlinda. Ter a habilidade de aprender e alguma possibilidade de ensinar. Se for o inverso, fica meio estranho. Então, estou aqui aprendendo com vocês. Quero agradecer a Janete e a Carlinda, que está aqui também, a nossa doutora Maria Helena, doutora Ana Prado, que é uma grande amiga, e a todos vocês, assessores, pessoas que trabalham aqui na casa como servidor. Sejam muito bem-vindos a esse trabalho e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigada. Uma salva de palmas. Convido agora para fazer uso da palavra a vereadora Genete Rocha Pietá. Bom dia a todas, a todos. Eu quero, como procuradora, abraçar e agradecer a Vanessa por estar conosco fazendo esse evento, a Carlinda, vereadora Carlinda Tinoco, uma grande parceira, e dizer que hoje é um momento de reflexão sobre o nosso corpo e uma doença que muito acomete as mulheres. Porém, infelizmente, também aos homens, e nesse sentido, por isso que infelizmente é fatal, porque muitos homens não acreditam que pode contrair câncer de mama. A doutora Ana Prado, ela é conhecida, que está aqui, vai falar mais a respeito disso. Agora, os dados sobre a questão da estimativa deste ano de câncer de mama é alarmante, né? 73.610 casos, né? Que é possível.
E, infelizmente, hoje a doença está atingindo a mulheres com muito... Eu soube de um caso de uma menina com 17 anos com câncer de mama, né? Cada vez que a gente fala sobre isso, a gente descobre mais casos. Então, qualquer doença depende da prevenção. Por isso é que existe todo esse movimento de Outubro Rosa. Estou aqui, né, com meus lacinhos, né, no peito, no sentido de prevenir. Tudo que é prevenido, que é descoberto com antecedência, há 95 possibilidades de cura. Porém, se nós deixarmos passar, isso pode se tornar irreversível, né? Não vou falar daqui da importância de uma boa alimentação, de não fumar, de fazer exercício, que é básico para toda a vida, não é só para o combate do câncer de mama. Mas, lembre-se, se você tem casos na família de câncer, você tem que ter mais atenção. E hoje, pelo estresse da nossa vida, tem ocorrido muito. Então, saiba que tem que você buscar uma forma de desestressar. E por isso eu dar parabéns, porque quando eu cheguei eu fui recebida com música, né? E a Vanessa tocando o seu violão. Que legal! Então, a música é uma forma, né? Caminhar, correr, tudo é forma de sair do estresse, né? Agora, é bom que você avise a outras amigas, crie um círculo de amizade nesse combate. E o dia específico do combate ao câncer de mama criado pela ONU é o dia 19/10, né? Então, eu quero agradecer e dizer que todas juntas na conscientização de uma doença que tem trazido muita morte, tanto de homens como em mulheres. Muito obrigada e estamos ansiosos para ouvir a palestra da doutora Ana Prado. Muito obrigada. Convido agora para fazer uso da palavra a vereadora Carlinda Tinoco. Bom dia a todas as lindas mulheres e também esse apoio aqui dos homens, né, que estão aqui também presencialmente para daqui a pouquinho ouvir a palestra da doutora Ana Paula. Quero primeiramente agradecer a Deus, né, pela nossa saúde. Quero agradecer a minha amiga Vanessa de Jesus, procuradora especial, juntamente com a vereadora que eu admiro demais, que é a vereadora Janete Pietá, que está sempre ajudando também muitas mulheres. E esse momento é um momento de reflexão, né? Eu acordei hoje pensando, vereadora Vanessa, uma prima minha, 1 ano atrás, ela teve o câncer de mama. E vocês estavam falando, né, da família, né? A gente observar os nossos pais, os nossos avós, a nossa história. E ela, dentro da nossa história, da minha família, não se ouvia falar em câncer, né? Nenhum tipo de câncer. E 1 ano atrás, essa minha prima foi acometida e por ela fazer aquela prevenção, logo que se descobriu, ela conseguiu a cura. O ano passado eu fiquei muito emocionada porque no dia, né, a gente ora, a gente pede a Deus, a gente pede aos amigos também oração. E justamente no dia que ela tocou o sininho, né, porque ela está no sul da Bahia, ela mora no sul da Bahia, onde eu nasci, em Birataia, e justamente ela tocou o sininho que ela foi curada. Logicamente, é uma coisa que eu quero também dizer para vocês, por mais que vocês tenham um diagnóstico que você foi curada, que você também continue, né, com os médicos, porque tem um prazo também, né? Dentro do próprio câncer, tem certo tipo de câncer que você tem que continuar sendo acompanhada. E é muito importante também esse papel, porque muitas vezes a gente recebe o diagnóstico que foi curada e aí, eu não preciso mais. Não, continue se cuidando, porque o nosso corpo ele tem um valor muito grande. E se o nosso corpo ele não está equilibrado, seguramente em algum momento nós vamos ser acometidos de alguma enfermidade.
Mas se tratando hoje do câncer de mama, vai ser muito importante. Quero parabenizar também aqui a doutora Ana Prado, né? Temos algo em comum, né? Uma pequena conversa. Seja muito bem-vinda à Câmara Legislativa, à Procuradoria Especial da Mulher, e agradecer mais uma vez a minha querida amiga Vanessa de Jesus, juntamente com todas as procuradoras, que, graças a Deus, aqui dentro da Câmara dos Vereadores, as mulheres estão, assim, se envolvendo com todas as causas das mulheres e ajudando através de palestras, de audiências públicas, que é muito importante para a cidade de Guarulhos. Então, agradeço também as minhas assessoras, que estão aqui todas, porque elas sabem da importância. Tem a Vera e a Tuane, que são enfermeiras. Essa semana também participamos de uma iniciativa com idosos. Fiquei assim encantada da interatividade deles para com elas, perguntando, tirando suas dúvidas. E hoje é esse dia, é o momento para vocês, todas as servidoras aqui da casa. Vanessa, muito obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa. E vamos já, né, com a nossa querida doutora Ana Prado. Muito obrigada. Agora sim, vamos convidar aqui a fazer uso da palavra para a palestra. Ela que é médica do trabalho, graduada pela Faculdade de Ciências Médicas de Alagoas, com pós-graduação em Medicina do Trabalho pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, MBA em Gestão e Ergonomia pela Faculdade Inspirar e pós-graduação em Perícias Médicas e Medicina Legal pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. A doutora Ana Maria Vieira Lopes Prado, médica do trabalho. Por favor. Bom dia a todos e a todas. Agradeço a nobre vereadora Vanessa pelo convite, também nossa amiga pessoal. Agradeço as demais vereadoras que se encontram aqui hoje e a todos vocês que estão presentes, à cidade de Guarulhos. Nós fomos muito bem acolhidos por essa cidade há 12 anos, quando viemos do interior. Tenho um filho guarulhense, que é o João Gabriel, e me orgulho muito de ter história aqui nessa cidade. Trabalhei na saúde pública daqui de Guarulhos. Trabalhei na UBS Nova Cidade, trabalhei em Ponte Alta, né, por alguns anos. E hoje a gente reside em São Paulo por uma questão de distância para o trabalho. Como a gente acabou indo trabalhar mais para a Zona Sul, foram aparecendo outras oportunidades, a gente se mudou. Mas moramos aqui pertinho, no Tatuapé. Por quê? Porque a gente tem amigos nessa cidade. Então, agradeço de todo o coração. O tema é de altíssima relevância. Preocupa, sim. Mas, hoje, nós vamos focar em algo, que é a prevenção. A prevenção do câncer de mama, ela está ao nosso alcance. Isso que eu gostaria de tratar hoje aqui nessa manhã. Sabemos que o câncer de mama, como já foi dito, acomete tanto a mulheres quanto a homens, né, do sexo biológico feminino e sexo biológico masculino. E eu trouxe aqui os números, mas eu trouxe os números no mundo também. Eu sei que aqueles números que a vereadora Janete Pietá apresentou já são assustadores. 73.610 casos novos no Brasil. Eu tive que reler esses dados umas 3 vezes para entender que era só aqui no Brasil. De casos novos é muita coisa. E no mundo, 2,3 milhões. Tem noção? É muita coisa, né? Dos quais 24,5% de todos os tipos de neoplasia em mulheres e a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres. Então, assim, é um tema de altíssima relevância. No mundo todo se comemora. Nos Estados Unidos é conhecido como Pink October. Lá eles fazem corridas de rua, enfim. Os países de primeiro mundo são os que mais têm casos e mais alta mortalidade. Aqui no nosso país, Sul e Sudeste. Isso é, nós escolhemos o tema correto para tratar aqui. Eu trouxe os números para vocês e eu trouxe também ali, se vocês puderem passar o slide, aqui no Brasil. Prestem atenção nos números. No Brasil, a gente tem o câncer de mama como sendo o primeiro em números, tá? E logo em seguida, a gente tem o câncer coloretal, tireoide, colo de útero, pulmão e todos os demais cânceres, fazendo ali um total de 38% do total, enquanto que o câncer de mama, só ele, 30% do total. Acima do câncer de mama, a gente tem o câncer de pele. É um país tropical.
A natureza tem se revoltado contra as constantes agressões que nós, os seres humanos, fazemos. Então, tá aí, camada de ozônio, né? Um buraco na camada de ozônio, os raios ultravioletas chegando e chegando e chegando até a nossa pele. Então, nós temos o câncer de pele como o primeiro, que mais acomete, e o segundo, em mulheres, o câncer de mama. O câncer de próstata, ele consegue ultrapassar ali em números absolutos, se vocês virem, ó, em 2020 foram 97.278 casos aqui no Brasil. Então, logo em seguida, mês que vem, o Novembro Azul, com esse objetivo, né? Então, já trouxemos os números para provar a relevância desse momento. E eu quero trazer também uma informação que eu achei interessante, até por termos aqui formadores de opiniões, pessoas que pensam em política pública, pessoas que pensam tanto na saúde das mulheres quanto dos homens. Pode passar o próximo. Então, eu trouxe um panorama geral comparando o nosso país aos demais países ali das Américas. Eu não trouxe todo o panorama, porque são muitos países, né? Se a gente entrar lá naquele site, o Can Screen 5 da IARC, a IARC é o órgão da Organização Mundial de Saúde que fica na Europa e estuda a correlação dos agentes com câncer, a probabilidade deles causarem câncer. Então, ali tem um estudo que compara o Brasil e diz o seguinte, que no ano de 2020, olha só, o método de rastreio que a gente tem aqui, está escrito ali como MX, é a mamografia, tá? E ela deve ser feita com a regularidade de 2 anos, então periodicidade bienal, e entre os 50 a 69 anos. Já foi dito aqui também que o câncer não tem idade, o que é uma realidade. Porém, a gente sabe que não dá para utilizar a mamografia para pessoas de mais baixa idade de rotina por uma série de fatores. Um deles é que a mamografia não tem a mesma acurácia em pessoas abaixo dos 30 anos. E o segundo motivo é que, como o pico de incidência é na faixa etária dos 50 a 69 anos, essa ficou como a faixa etária de ataque, de screening, de rastreio, que é obrigada a realizar esse exame a cada 2 anos. Comparando ali com o Canadá coloca dos 50 aos 74 anos também o mesmo método que a gente utiliza no Brasil, de rastreio, que é a mamografia. A Colômbia traz apenas o Cancer Breast Examination, que é o exame da mama, apenas. A Colômbia é o exame da mama. Chile traz os dois, mamografia com o exame da mama, dos 50 aos 69. Cuba, só o exame da mama, lá não se faz mamografia de rastreio pelo Sistema Único de Saúde deles. Jamaica, mamografia anual, dos 40 aos 69. México, os 2 métodos também. Nicarágua, Panamá e o Paraguai, a mamografia anual, dos 40 aos 65. E por aí vai. Se a gente puxar o Japão começa a fazer esse teste de rastreio aos 40 anos e anualmente. Então, para cada país, uma realidade. Mas só para a gente se situar no mundo e entender que o nosso Sistema Único de Saúde funciona assim. Por quê? Porque a gente oferta tanto o método de rastreio quanto o método de diagnóstico, que são coisas diferentes. A mamografia não é diagnóstica. A mamografia, ela aponta que tem algo errado. Ela nada mais é do que uma foto, um raio-x da mama, no qual o médico que observa vai identificar em qual categoria aquela mama se enquadra. São 5 categorias. Nós temos a categoria 1 de BIRADS, 2, 3, 4 e 5 e a categoria 0 de BIRADS. Então, através dessa categoria, o médico vai dizer se tem ou não algo suspeito, algo que pareça, que lembre a imagem de um nódulo maligno. Isto é, ela não é infalível, um método de rastreio, como o nome diz. Encontrado esse nódulo, deve ser feito, aí sim, uma punção, um anátomo patológico, para que a gente descubra se realmente aquela lesão é maligna. O anátomo patológico falha. E aí pode falhar. E aí a gente vai evoluir com o tratamento. Então, no nosso país, a gente tem essa política pública que envolve os 3 momentos, tanto o rastreio, quanto o diagnóstico, quanto o tratamento. Então, hoje o Brasil está naquela situação ali que a gente está vendo em comparação com outros países do mundo. Pode passar o próximo. Ali eu trouxe para vocês, olha que interessante, a diferença do perigo e do risco. O perigo é algo que tem potencial de causar dano, é uma fonte de dano. E o risco é quando eu me exponho ao perigo. Então, por que eu quis trazer isso aqui para vocês? Pode passar o próximo. Então, o tubarão é o perigo, e se eu nadar com o tubarão, aí sim é o risco. Por quê?
dentro desse órgão que chama-se ARC, e que estuda, olha lá, ele identifica, avalia as causas evitáveis de câncer em humano desde 1971. Ele já testou mais de 1.000 agentes. Porque às vezes a gente se pergunta, a gente fala, como descobriram que o sol causa câncer de pele? Como descobriram que essa lâmpada não causa? Como descobre se o café causa câncer ou não? Como descobrir se tinta de cabelo, mulher se preocupa com tudo isso, né? Causa câncer ou não causa? Então, o órgão responsável por todos esses estudos chama-se ARC, que fica na Europa. E ali os especialistas eles analisam os dados disponíveis globalmente sobre situações de pessoas que estão expostas ao agente. Com isso, eles fazem em 3 fases estudos epidemiológicos, são os números, que mais? Estudos experimentais sobre câncer em animais de laboratório e estudos se o agente possui alguma das principais características reconhecidas dos carcinógenos humanos. Isto é, eles conseguem identificar se aquele agente é ou não um perigo para a saúde humana e se ele está relacionado ao câncer ou não. Pode passar. Ele classifica esses agentes como agente do grupo 1, quando ele é reconhecidamente cancerígeno para humanos. Esses a maioria de nós conhecemos, mas tem alguns ainda que nos surpreendem nessa categoria. O grupo 2, ele é dividido em 2 subcategorias. Essa categoria inclui agentes com uma série de evidências de carcinogenicidade em humanos e experimentos em animais. Então, o 2A diz o seguinte, que ele é provavelmente cancerígeno. E o 2B, que ele é possivelmente cancerígeno para humanos. No 2A, a gente tem evidências limitadas de carcinogenicidade em humanos, porém, evidência suficiente em animais. E no 2B, a gente tem evidências limitadas em humanos e limitadas também em animais. Então, diminui um pouquinho a possibilidade. O agente 3, do grupo 3, não é classificável como carcinogênico. Pode passar. E ali eu trago para vocês quais são os agentes que são reconhecidamente, mundialmente reconhecidos, cancerígenos para humanos, 127 agentes. Olha que interessante. Eu não trago só, é muita coisa, né? E eu não trago só para o câncer de mama. Prestem atenção. Tabagismo e tabagismo passivo. Eu traduzi assim, lá está escrito fumaça de tabaco. Isto é, não preciso fumar para estar exposta ao risco porque alguém fumou perto de mim. Câncer de pâncreas. Fígado e duto biliar. Bebida alcoólica, independente de teor alcoólico, independente de dose. Infelizmente, todo mundo fica triste quando eu trago essa notícia. Independente. A bebida alcoólica está lá classificada e nas entrelinhas vem falando que qualquer dose e qualquer tipo de bebida alcoólica causa câncer. Ok? Depois, contraceptivos orais combinados, fumaça de tabaco, fumantes e filhos de fumantes. Então, a criança que está sendo gerada no ventre da mãe que fuma, pode ter um câncer de fígado futuramente. Formaldeído. Quem sabe o que é isso? Formaldeído. Quem dá mais? A gente usa no cabelo, a gente adora. Formol. Então, o formol, ele é reconhecidamente cancerígeno para humanos e ele pode gerar leucemia, particularmente a mieloide e de nasofaringe, câncer de nasofaringe. Quem nunca usou, né? Então, a gente vai no salão e, à medida que aquece com o secador, ele volatiliza, arde olho, arde nariz, arde garganta. E quanto mais volatiliza, mais a gente acaba inalando e pode sim, com o passar do tempo, vir a causar um câncer. A radiação solar, câncer de pele, os 3 tipos, basocelular, espinocelular, melanoma. E a radiação ultravioleta é emitida por câmaras de bronzeamento, melanoma nos olhos e na pele. Não fiquem tristes, tá? Eu também vou desmistificar algumas coisas que a gente fala que causam câncer e, na verdade, não causam. Pode passar o próximo. Então, ali eu trouxe agora para o câncer de mama. O que está em vermelho é o que é ruim, prejudicial, é o que é um perigo e não um risco. Só é risco se eu nadar com o tubarão, lembram-se? Então, quem consome bebida alcoólica diariamente, nada com o tubarão. Vai ter câncer de mama. O que mais? A ausência de excesso de gordura corporal está em verdinho, pós-menopausa. Então, toda vez que a mulher entra na menopausa e ela se preocupa com o peso corporal, ela está
prevenindo o câncer de mama. O dietilesbestrol, interessante que essa droga é utilizada para tratar o câncer de mama e ela pode gerar o câncer de mama. Aí você pode dizer, então não tem lógica. Então por que a gente usaria dietilesbestrol? Porque ele só é utilizado nos cânceres intratáveis, naqueles que não tem jeito, não adianta fazer cirurgia, não tem outra quimioterapia, não tem outra saída como uma forma de tentar retardar, né, o próprio desfecho final. Não vou usar uma palavra mais pesada, o desfecho final, trágico. Então, o contraceptivo estrógeno e progesterona combinado, eles colocam como grupo A. Infelizmente, é grupo A. Então, hoje a gente tem aí na medicina uma série de opções, né? A gente tem os DIUs, Dilmirena, Dilcailene, enfim, uma série de métodos, né, contraceptivos que não são combinados, inclusive anticoncepcionais orais. Então, os anticoncepcionais orais que não são combinados, são só à base de progesterona, eles não estão inclusos nessa lista. Eles não são cancerígenos. Ponto. Terapia com estrógeno e progesterona pós-menopausa. Infelizmente, está ali de vermelhinho. Rastreio com mamografia 50 ao 74. Eu estendi um pouquinho, vocês viram? Coloquei 74. Na verdade, o Ministério da Saúde fala até os 69. Não quer dizer que se eu tiver 74, eu não possa fazer o exame. Imagina, a gente precisa fazer. A pergunta que não quer calar. Minha mãe teve câncer aos 50 anos. Com qual idade eu deverei fazer a minha primeira mamografia? 40. 10 anos antes, tá? Então, sempre 10 anos antes da data de diagnóstico do parente próximo que teve o câncer. Atividade física regular, já foi falado aqui também, essa é benéfica. E o raio-x e a radiação gama. Algumas pessoas me perguntam, pera lá, você está falando que a mamografia está no verdinho e o raio-x está no vermelhinho, sendo que a mamografia também emite radiação, não é assim? Porém, pensem comigo, vamos colocar agora um olhar crítico sobre isso. Um médico que trabalha no setor de hemodinâmica, um técnico de radiologia, que trabalha exposto à radiação diariamente. Ah, mas ele usa uma capota de chumbo ou de tungstênio, né? E que elimina parte da radiação, 80% da radiação, 20% ele fica. É por isso que a gente faz as dosimetrias e acompanha, né, todos esses funcionários que se expõem. Então, temos pessoas que se expõem diariamente. Vocês entendem a diferença? Então, ali nós estamos falando de um exame que é preconizado com periodicidade bienal. Então, alguns minutos que eu passaria exposta àquela radiação, a probabilidade de me trazer um câncer, minúscula. Eu falo para vocês porque a gente acompanha profissionais que estão há 20 anos se expondo à radiação. Não estou dizendo que deva se expor à radiação, mas eu estou defendendo que essa metodologia, que não é aplicada só no Brasil, a gente viu que é mundial, né? Todo mundo utiliza a mamografia como método de rastreio. É um método mais barato, não invasivo, doloroso, quer dizer, algumas mulheres acham, né? Eu fiz, eu não achei que estava tão dolorosa, mas algumas pessoas têm uma sensibilidade maior. Enfim, a mamografia deve ser feita, sim, independente deste risco, que seria um perigo, né, dela estar se expondo ali à radiação, ok? Pode passar o próximo. E os agentes, olha, isso é muito interessante, que a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer classificou como provavelmente cancerígenos ou possivelmente cancerígenos para humanos. Esses são os mais interessantes. Então, a gente está vendo ali, ó, chamate quente. Quente. Muito quente. Por quê? A nossa laringe, ela participa tanto do trato gastrointestinal quanto do trato respiratório. Passa ar, passa alimento, não é assim? E aí, a prega vocal fica nela. Então, se eu tiver um refluxo, eu vou ter alteração da fonação, sim. Eu vou ter tosse, sim, porque compromete a minha laringe. A laringe não foi preparada para receber ácido e nem alimentos extremamente quentes. Então, se eu tomo o chamate numa temperatura extremamente elevada, eu vou ter queimaduras graduais na minha laringe, no meu esôfago, e com isso eu posso desenvolver, sim, um câncer de trato gastrointestinal superior. Então, o problema não é o chamate. O problema não é o café. Tá? Ufa, eu falei para vocês que ia tranquilizá-los, ia trazer notícias boas, né? O problema é a temperatura. É assim também com o forno micro-ondas, que muita gente pergunta, forno micro-ondas dá câncer? Sim ou não, né? Então, forno micro-ondas bem utilizado, com uma porta que veda corretamente, que não tem excesso de gordura, impedindo que ele vede, não vai dar câncer em nenhum de nós, ok? Agora, se eu aqueço o alimento eu ia falar a palavra, não pode,
um utensílio de plástico, ia falar aquele que todo mundo conhece, nada contra. O plástico aquecido, ele libera substâncias no alimento e aí eu ingiro aquela substância. Vocês entendem o perigo qual é? Então, o perigo é a utilização do plástico, não são todos os plásticos, tá bom? Tem plástico que é livre, bisfenol, BPA, a gente sabe, quem é mãe vai comprar uma mamadeira para o bebê, não é assim? Já vem falando livre disso, livre daquilo, livre por quê? Por conta do micro-ondas. Então, o turno que envolve quebra do ciclo circadiano, câncer de mama. Olha, eu fico impressionada, trabalhando nos hospitais, de ver quantas médicas, quantas enfermeiras a gente tem com câncer de mama. Muitas, muitas. E eu entrei nesse assunto para entender. A gente tem um ciclo circadiano, isto é, durante o dia, as luzes se acendem, principalmente a luz do sol, e a nossa retina capta a luz, informa para o hipotálamo, é dia. E o hipotálamo transmite a informação para a hipófise, diminuindo a produção de melatonina. Isso é o nosso ciclo circadiano normal. À noite, quando eu trabalho à noite exposta a luzes, principalmente a luz azul, existe até um estudo de Harvard que fala the black side of the blue light, é o lado negro da luz azul. É maravilhoso esse estudo. Por quê? Porque foi identificado que existe um fenômeno chamado light at night, que é luzes à noite. Então, comissárias de bordo, aeromoças, né, mulheres que trabalham com plantões noturnos e emendam, às vezes, trabalha 12h36 num lugar, 12h36 em outro, isto é, não dorme nunca, né? Dorme de dia 4 horinhas, 3, né? 5 horas, o tempo que dá, porque às vezes é mãe de dia também, não tem como dormir. Pois é, essas pessoas têm essa disrupção do ciclo circadiano. Elas quebram o ciclo circadiano. A quantidade de melatonina cai expressivamente. E, com isso, nós temos células de defesa contra o câncer. São chamadas células TAG. Essas células são prejudicadas. O nosso mecanismo de defesa contra o câncer é prejudicado. E isto pode levar a câncer de próstata, não coloquei lá, mas pode acontecer, tá? Câncer de próstata, pode acontecer câncer de mama, ok? Simplesmente por conta da exposição à luz noturna. Então, eu falo para as pessoas que não trabalham à noite, o teu quarto tem que ser chato. Eu trabalho na TV Record e esses dias eu conversando com uma jornalista, eu falei para ela, como é o seu quarto? Porque ela veio me falar de insônia. Ela falou, doutora, como assim? Como é o meu quarto? Eu falei, como é? Tem o que lá? Você leva celular para a cama? Ela leva. Eu falei, pronto, acabou. Acabamos nossa conversa. Não vou te passar remédio nenhum. Tira o celular. Por quê? A luz azul, né, queridos? A luzinha, tá bom? Então, TV no quarto, notebook no quarto, celular no quarto, tudo isso vai inibir a produção de melatonina e vai reduzir o nosso sono, a nossa quantidade de sono. Então, o quarto é o lugar mais chato da casa, a não ser por um detalhe que a gente não precisa falar, né? E vamos seguir, então. O câncer de mama tá ali, ó. Categoria 1, bebidas alcoólicas, dietilesbestrol, contraceptivos combinados, terapia pós-menopausa e radiação. E o 2A, terapia com estrógeno pós-menopausa, óxido de etileno, turno de trabalho que envolve quebra do ciclo circadiano e fumaça de tabaco. Olha só, então a gente consegue... Olha só, vocês podem me perguntar, você está dizendo então que se o meu quarto for escuro e eu tiver uma qualidade de sono melhor, eu estou prevenindo o câncer de mama? Sim. Traduzir para vocês. Isso mesmo. Se eu não fumar, eu estou prevenindo um câncer de mama em você e em que está do lado, tá bom? Então, se eu diminuir a quantidade de bebida alcoólica, eu estou prevenindo o câncer de mama, sim. Que interessante. Pois é, são coisas modificáveis. A gente escolhe se é perigo ou se é risco. A partir do momento que a gente se expõe, a gente nada com tubarão. Tudo pode acontecer, não é assim? Mas eu já fumo há 20 anos. A gente ouve muito assim em consultório, né? Eu fumo há 30 anos, nunca tive nada, né? Nunca me fez mal nenhum. Ok, as pessoas que estão do seu lado, você também pensa nelas? Né? Essa é a pergunta que fica, principalmente para quem é mãe, né? Então, tem as crianças em casa, pode passar o próximo. Ali eu falo um pouquinho desse fenômeno para vocês, do light at night, tá? Tudo isso que a gente está passando está naquele site, ó, monographics, IARC, Organização Mundial de Saúde, ok? Então, tá em inglês, mas é de fácil tradução e tá tudo lá, ok? É o que a gente tem de mais moderno. Essa monografia da IARC, ela é atualizada ano a ano com os dados mundiais, então é feito estudo epidemiológico, estudos em animais, é o que a gente tem de ciência. Um médico hoje do trabalho, oncologista, mastologista, ginecologista, onde ele vai buscar informações? Lá. Então, por isso que eu estou passando o site para vocês, né? A gente sabe, vocês muito mais do que eu, que fake news é horrível.
Então, vez em nunca, aparecem umas coisas, né? Antitranspirante vai dar câncer, né? Parecem umas coisas assim meio esdrúxulas e a gente fica se perguntando de onde saiu essa informação. Então, no Brasil é o INCA. Ponto. É o melhor. Não tem outro que eu indique para vocês estudarem sobre o assunto. E fora do Brasil, é a IARC. É esse órgão que estuda o adoçante. Recentemente apareceu aí uma polêmica. O aspartame causa câncer, né? E eu ainda fiquei me perguntando algo. Por que ninguém pergunta se o açúcar causa câncer? Né? Vamos voltar um pouquinho? Vamos entender se o açúcar que a gente come, que é industrializado, também leva ao câncer, não é assim? Então, passa por todos aqueles métodos de purificação para ficar branquinho daquele jeito que a gente gosta, que acha uma delícia. Também é cancerígeno. A aspartame, quando ele vai ser cancerígeno? A partir de uma certa quantidade que é ingerida e da temperatura. Mais uma vez, a gente cai na temperatura. Então, tudo é quantidade. Tá errado comer açúcar? Não. A gente tem que comer carboidrato porque o nosso cérebro e o nosso coração, ele só funciona à base de carboidrato. Não tem outro combustível. Ele não é flex como o nosso carro. Não anda no álcool e na gasolina. É só açúcar, carboidrato. É por isso que o medo do diabético é uma hipoglicemia. Entrou em hipoglicemia, caiu o açúcar no sangue, coma. Cérebro, para. Olha que perigo, né? Então, nós precisamos de carboidrato. As proteínas são importantes, gorduras são importantes, mas cérebro e coração só funcionam à base de carboidrato. Isto é, precisamos sim consumir, mas com moderação, tá? E aí tenho outras dicas, pode passar. Acho que eu trouxe... sim. Esse é interessante, porque foi distribuído. Se vocês tiverem esse carinho, esse cuidado, olha só que bonito, de fazer, né? Parece uma coisa tão batida, né? Você pega e fala, isso aqui todo mundo já viu. Não, não é por aí. Eu vou falar para vocês de 2 casos que eu atendi. Um deles, em um dos hospitais que eu trabalhei, a moça falou assim para mim, é uma picada de maribondo que eu tenho na mama. Aí eu falei assim, picada de maribondo? Quando que você foi, assim, que você se expôs, né? A picada de maribondo, de inseto? Tem 1 ano. Falei, querida, não é picada de maribondo. Eu te garanto. Vamos dar uma olhada? Eu com muito jeito. Por quê? Porque tem mulheres que vão racionalizar aquela informação, que vão negar aquela informação pelo medo de ser uma doença grave. Eu com muito tato falei para ela, não, a gente precisa investigar. Ela falou assim, mamografia eu não faço, porque eu já tive câncer de mama. E eu sofri muito. Então, eu sei que se for câncer de mama, dessa vez de novo, eu não quero passar por tudo aquilo. Então, deixa rolar. Porque daí, se tiver de morrer, já morre. Eu falei, de jeito nenhum. Era uma mulher de 54 anos. Falei, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você não quer fazer mamografia? Ela falou, não. Então, nós vamos fazer uma ressonância. Não, estou aqui estimulando que você vá até o seu médico e fale, eu só faço ressonância. Mas, no caso dela, foi a saída que eu encontrei. Falei, a ressonância não tem radiação. Também não é invasivo, indolor. Me deixa fazer uma ressonância só para entender. A ressonância vê todo... Porque a mamografia, ela é feita para ver especificamente a mama. Ela não vai trazer tantos detalhes de outras partes mole, tipo pele. Eu falei para ela, então, já que você está falando que é pele, vamos fazer a ressonância, que daí a gente já tem uma ideia geral. E na ressonância era o quê? O tumor de mama que tinha voltado, né? Ela sofreu, mas ela passou pelo tratamento novamente. Dessa vez foi mais curto, desse retorno, porque a gente conseguiu diagnosticar, né? E o outro caso que eu trago para vocês foi de a esposa de um dirigente. Eu fui levar esse mesmo trabalho em uma igreja, e quando cheguei lá, ela olhou e falou assim, eu tô com isso aí. Ela me procurou no final e falou, eu tô com isso. Aí eu falei, você não sabia que dava esses sintomas? Ela falou, não. Aí eu falei, bom, então vamos pro tratamento, né? Vamos para o tratamento. Ela hoje está curada, venceu. Por quê? Porque tudo vai do estadiamento desse tumor, de quando eu descubro. Descobri no início, nossas chances são altíssimas de cura. Né? A medicina ela evoluiu a tal ponto que hoje a gente tem exame citogenético para entender se você tem o gene BRCA1, BRCA2, que foi um caso famoso que aconteceu com a atriz Angelina Jolie. Descobriu que tinha, já foi lá, já fez a masté antes de desenvolver o câncer, não foi assim? Então, nós conseguimos nos antecipar. E se a pessoa não tiver condições de fazer o exame? Faz a mamografia, que a gente sabe que tem disponível, não é assim? E essa esposa do dirigente foi lá, fez o tratamento, está livre. Né? Então, a própria cirurgia evoluiu. A cirurgia evoluiu. Hoje a gente tem, às vezes, só uma quadrantectomia. Você divide a mama em 4 partes, traça uma cruz, e ali você vai tirar só o quadrante que está o câncer. Mesmo com a margem necessária, só o quadrante. Olha que interessante. E as mulheres me mostram a cicatriz, eu fico assim impressionada, porque não parece. Ela conta para mim, não, eu tive um câncer, você acredita porque a pessoa está te falando, mas assim, a cicatriz é pequena. E eu falo para vocês, ainda que a cicatriz seja grande, vale a pena.
Por quê? Porque quando o médico indica a cirurgia, é porque tem cura, tem jeito. Está num estágio inicial em que o tumor está restrito à mama. Se o tumor já tiver espalhado, essas células cancerígenas já tiver alcançado ossos e outras partes do corpo, a cirurgia não vai ser mais indicada porque não é suficiente, não trata mais. Então, por isso que eu falo, a cicatriz é algo que a gente vai aprender a lidar. Você vai fazer ali uma tatuagem, você vai fazer uma reconstrução da mama, mas você vai estar vivo. E é isso que conta, não é assim? E eu tenho pacientes mulheres que me mostram a cicatriz com orgulho. Falam assim, olha aqui, eu estou feliz, eu estou curada, né? Então, fica essa mensagem de esperança para quem está nos assistindo também. Se você teve esse diagnóstico, fique tranquilo. Que bom que a medicina evoluiu a esse ponto. Basta a gente tomar esse passo inicial de querer. Quer, então o resto vai ser conseguido, vai ser tratado adequadamente. Então, ali a gente tem a secreção mamilar, né? A gente pensa que só sangue, mas não. Pode sair também uma secreção esbranquiçada, tal qual leite, né? Irritação ou ferida na pele, o que deixa a pele com uma textura diferente, tipo casca de laranja, que a gente fala, né? Um termo médico que a gente usa com frequência, pele em casca de laranja, grossa, grosseira, tá? Então, as ínguas, né, que são os caroços aqui nas axilas, a cor da areola diferente ou a inversão do mamilo, tá? Inversão do mamilo é um outro sintoma, não quer dizer que seja câncer. Pode ser um tumor benigno, mas mesmo assim a gente alerta, se você tiver algum daqueles sintomas, caroços visíveis, mudança na forma, mama descaída, né? O endurecimento da pele, veias fáceis de observar, covas na pele, enfim, a mulher e o homem precisam conhecer o seu corpo. Os sintomas no homem são os mesmos da mulher, tá? Então a gente precisa se conhecer, né? Então quando a gente fala assim, exame clínico da mama, fica parecendo que é uma obrigação do médico fazer, né? Assim? Então, aqui, o Ministério da Saúde hoje não fala mais assim para os médicos. Vocês têm que fazer um exame clínico das mamas. Não. Por quê? Porque nós temos que fazer o nosso exame da mama. É diário. Olhou no espelho, viu que uma mama está bem aumentada em relação à outra, tem algo errado. Vamos procurar uma ajuda. Pode passar o próximo. E ali, só para a gente, não sei se eu já passei do tempo, Vanessa, vai me falando aí. Para a gente dar uma fechada, falar para vocês um pouquinho que é possível evitar o câncer, sim, a partir da alimentação. Coisa que todo mundo tem em casa, todo mundo, tá? 5 porções ao dia, do tamanho da palma de uma mão, 80 gramas, de legumes e ou fruta, ok? Então, legume ou fruta, 5 porções ao dia, equivalente a 400 gramas, previne o câncer, sim. Olha que notícia boa, né? Parece muito. Você fala, nossa, 5? Como que eu vou fazer para ingerir 5 porções? Mas tudo é hábito, né? O ser humano, ele se adapta lá no deserto a morar, ele se adapta a morar lá no Polo Norte, a gente se adapta a comer 5 porções de fruta e legume. Basta querer, né? No nosso dia a dia, corrido, o fast food entrou com força, né? No nosso dia a dia. Tudo que é rápido, prático, porém, esse tipo de alimento, ele nos ajuda, sim, a prevenir doenças graves. E eu falo para vocês, quando vocês começarem, não vão mais querer parar, porque é um hábito saudável e a gente até fica viciado em alimentos naturais. É sim, é possível acontecer isso. Então, eu estimulo todo mundo, todos os locais que eu levo essa palestra, eu estimulo as pessoas a voltarem a consumir menos alimentos industrializados. Mais alimentos. Vamos para a feira, gente. Vamos para a feira, né? Na porta da minha casa tem feira. Eu compro lá um monte. Então, assim, faço minhas porções. Olha só como é que eu faço. Eu divido ali uma porçãozinha de castanha, porque a gente não pode comer tudo que a gente quer também, na quantidade que a gente quer. Então, eu faço as porções, castanha do Pará, castanha de caju, enfim, levo na minha mochilinha lá, junto com o meu notebook, né? Então, dá para fazer, basta querer. Uva passa, de vez em quando eu pego, damasco, coisas práticas também para o nosso dia. Eu vou pegar uma barrinha de cereal ali, já industrializada, mas vocês entendem que a tentativa é da gente fazer uma dieta o mais natural possível, que inclua também legumes e frutas, enfim. Então, isso é verdade. Agora, existe algum alimento com a capacidade de curar o câncer? Essa é a próxima, salvo engano, pode passar. Não existe alimento milagroso, tá bom? Então, vez e nunca aparece aí, né, alguma propaganda, alguma vizinha, amiga, parente, falando assim, olha, aquele alimento ali, ele cura o câncer. Não tem nenhum câncer que resista a ele. Infelizmente, isso é um mito. Exposição a forno micro-ondas, já falei, pode passar o próximo. Atividade física, mesmo que você não perca 1 grama, somente pelo fato de você fazer atividade
física, né? Nós temos tantas articulações no corpo, tantos músculos, acredito que não seja para vivermos sentados. A tendência da nossa geração, né? Eu também trabalho em home office, no período da manhã eu estou trabalhando home office numa equipe de saúde integral da Sodexo, onde a gente pensa em formas de melhoria de vida dos nossos clientes. O meu trabalho é pensar em como melhorar a vida das pessoas. Eu estou com uma tarefa agora de cuidar da saúde trans. Todos os trans da empresa, eu preciso cuidar da saúde deles e delas. Então, resumo, a minha vida é centrada nisso. E se eu relaxar, eu fico sentada até deitada o dia todo amanhã, né? Porque à tarde eu vou para a Record e lá eu faço atendimentos presenciais. Com isso, o que eu quero dizer para vocês? A nossa vida foi ficando assim, sentado, deitado, sentado. A gente entra no metrô, é uma briga pela cadeira, né? Quase dá até pancada lá, porque todo mundo quer sentar. A gente acostumou a isso, né? É carro de manhã para ir para o trabalho, 1 hora, 2 horas, enfim. Carro para voltar e no trabalho 8 horas sentada. Isso equivale a fumar 3 cigarros ao dia. É o hábito de ficar sentada. Então, a gente precisa se movimentar. O que mais? O excesso de gordura corporal aumenta o risco de câncer. Já falamos também, ok? Pode passar. Ali eu trouxe alguns fatores de risco, então, às vezes as pessoas me perguntam, né? O fato de não ter tido filhos, isso funciona ou não como fator de risco? A primeira gravidez após os 30 anos. Eu vou resumir para vocês qual que é a lógica. A lógica é, quanto mais exposição ao estrógeno, maior a probabilidade da mulher ter um câncer. E quando ela amamenta, ela diminui a velocidade de atipias, de formação de células atípicas na mama. Então, a amamentação protege e previne sim, tá bom? Pode passar o próximo, estamos acabando, eu não quero cansar vocês, acabamos. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição de vocês, eu espero que tenha sido útil. Eu quebrei a cabeça em casa porque eu falei, bom, eu vou falar para um público que sabe muito, então eu vou trazer algo diferente e útil para toda a população de Guarulhos, que todo mundo tenha acesso e possa fazer em casa. Então, eu espero que tenha sido útil e me coloco aqui à disposição de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Nadinha, vereadoras? Tem alguma coisa para perguntar? Passa, por favor. Não teve jeito, né? Coloquei vocês na sala. Obrigada, doutora. Excelente explanação, né, referente ao câncer, prevenção e conscientização. Eu vou fazer uma pergunta que eu até já sei a resposta, mas eu acho que a senhora pode complementar melhor e pode tirar a dúvida de alguém que está aqui e fica com vergonha. Eu, estando domingo, né, participando dessa palestra juntamente com as minhas assessoras, então as senhorinhas me perguntaram se como se chama? Do sutiã, se ele dá problema de câncer. Então, eu vou fazer mais para que eu sei que alguém pode ficar com vergonha, eu não tenho vergonha de nada. Então, se o ferro, tá? Daqui do sutiã se dá problema de câncer. Obrigada pela pergunta, viu? Uma pergunta importante. Tem muita gente que tem a dúvida e não fala, né? Tem alguns elementos químicos que trazem realmente câncer em contato com a pele, como o níquel. Hoje não se usa mais aqui no Brasil. É que, às vezes, a gente compra coisas de outros países, que nós não vamos entrar em mérito. Mas a gente vai lá, vê baratinho, pá, compra, né? Então, às vezes, adereços, às vezes, sandálias, né? Às vezes, enfim, N coisas, inclusive lingeries. E daí, o que acontece? Esses outros países não têm essa proibição que no nosso país nós temos. E essas pessoas nos procuram e falam, olha, eu estou com uma dermatite, eu estou com um problema, a minha pele está aqui esquisita, estranha. Depois, né, de um certo tempo para cá, você fala, mas você nunca teve isso? Não. E quando você olha, tá o trajeto certinho, sabe? Da alça aqui, do colar, né, na pele, às vezes no pé, tá o sapato, a sandália que a pessoa comprou, tá ali o trajeto certinho na pele. Eu falo, opa, isso aqui foi contato. Você andou utilizando alguma coisa que você comprou fora do país, assim, a gente fica até sem saber que palavra que usa, né? E a pessoa fala, eu comprei sim. Eu falo aí, ó, níquel, entrou em contato com a pele. Pois é. Então, níquel, então assim, algumas bijuterias que vocês veem, às vezes até num preço muito acessível e tal,
Pode ter alguns compostos que fazem mal à saúde. Eu não diria o câncer em si, tá bom? Principalmente o câncer de mama, não. Porém, pode fazer mal para a pele, sim, trazer doenças e essas doenças cronificarem, ficarem lá, ó. E a gente sem saber que é isso. Então, fica a dica que se tiver esse incômodo no contato, sim, pode ser que tenha níquel ou qualquer outra substância que nem usamos mais aqui no Brasil. Tá bom? Pois não. Alô, assim, a pergunta é o seguinte, as formas do tratamento, tem a cirurgia, tem a químio, tem a rádio, tem também a hormonização, é isso? Tem também. Tem. Eu queria que explicasse mais essa parte da hormonização, como é que é, porque eu falando que eu estava de rosa no prédio, aí a moça virou para mim, eu falei, a filha estava de rosa, eu falei, o câncer de mama e tal. E ela falou que teve. E ela estava fazendo hormonoterapia. Isso. Então, eu queria que você explicasse essas formas de tratamento. E ela explicou exatamente o que você disse. Posso chamá-la assim, né? Claro. Que foi feito apenas um quadrante e que ela fez químio, rádio e que estava fazendo hormoterapia, né? Hormonioterapia. Então, eu gostaria que você explicasse as formas de tratamento, né? Porque, e também que ninguém tenha preconceito de fazer o exame da sua mama e se você já está na menopausa, estabeleça um dia para fazer esse exame. E quem ainda menstrua, fazer depois da menstruação. São, assim, coisas tão básicas, né? Mas que é importante, né? Super! Então, essa é a minha pergunta. Confunde, vereadora, quando a gente faz no período pré-menstrual, as glândulas mamárias estão aumentadas e a gente palpa, pensa que é nódulo, não é. Eu lembro que nas unidades básicas de saúde a gente tem a Mama Amiga. A Mama Amiga foi um projeto de um mastologista lá de Belo Horizonte, em que ele fez a mama de silicone e em cada quadrante da mama ele coloca um achado que a gente pode ter na palpação na nossa casa. Então, quando você palpa, você fica muito na dúvida. Você fala, nossa, mas parece que tem um caroço aqui, tá cheio de caroço. Não, na verdade, não é que não são caroços, é que são para estar ali mesmo. A mama jovem, ela é rica em tecido glandular mamário, ela é densa. Então, e perto da menstruação, a gente sente mais dor, fica dolorosa, e a gente palpa com facilidade e você fica na dúvida se aquilo é um nódulo ou se aquilo é apenas uma glândula. Então, essas mamas amigas, nossa, isso ajuda muito, tanto para o médico quanto para o paciente, porque a gente faz questão que as pessoas palpem e entendam a diferença do que é um tumor. Então, esses dias eu estava num banheiro da maternidade de São Luís, Star lá onde que eu estava trabalhando, e uma enfermeira me procurou e falou assim, ai, doutora, palpa aqui, por favor, palpa. E eu fiquei assim, assim eu falei, tá bom, vamos lá. Aí dentro do próprio banheiro eu fui lá, entrei com ela, palpei, ela falou, isso aqui não tinha. Isso aqui não tinha. Uma área onde que não tem praticamente tecido glandular, porque o tecido glandular ele fica mais no quadrante lateral, tanto superior quanto inferior. É por isso que a gente sente mais dor no quadrante lateral, enfim. E aí ela falou, eu não tinha. E eu palpei, era um nódulo pequeno e era realmente um câncer, ela está em tratamento com hormônio. Então, quando que a gente faz isso? Porque são vários tipos de câncer, não é um tipo só de câncer que existe. Para cada tipo de câncer, é um tratamento diferente. Fez a quadrantectomia, mas o médico fica naquele receio que possa voltar. Então, ele costuma indicar uma quimioterapia venosa e, em seguida, uma quimioterapia oral, que é um hormônio, justamente para inibir a produção excessiva de estrógeno, para que aquela mulher não volte a ter câncer nos próximos 5 anos. Geralmente são 5, pode chegar a 10. Tá? Então, essa hormonioterapia é uma espécie de quimioterapia via oral, que você faz de casa. Você toma em casa a mesma vida que segue. Você trabalha normal, você vive normal, tá? Então, assim, é vida que segue. É uma terapia para prevenir o reaparecimento da doença. Tá bom? Imagina. Gente, obrigada pelo carinho de vocês, pela atenção, tá? Eu agradeço de todo o coração ao meu esposo também, que me acompanhou. E eu continuo à disposição de todos, caso vocês tenham mais alguma dúvida, tá bom? Agradeço. Doutora Ana Prado citou que é um público que sabe muito, né? Mas informação nunca é demais, principalmente quando o assunto é saúde e prevenção. Obrigado por dividir tanto conhecimento, doutora. Passemos a palavra agora para a doutora, para a excelentíssima vereadora Vanessa de Jesus, para o encerramento do evento.
vim pra cá que o meu pé fica pendurando na cadeira. E o Silvinho, ele acha que eu alcanço. Aí ele ficou subindo a cadeira, mas Deus sabe como é que eu tava ali, só na ponta do pé. Gente, mais uma vez, obrigado. Agradecer o presidente dessa casa por sempre nos apoiar no trabalho que nós fazemos aqui no dia a dia. Vocês gostaram da doutora Ana, sim ou não? Tem bastante conhecimento, né? Ela começou a ficar preocupada assim quando ela começou a falar muito inglês, Matheus, porque eu sou do Pernambuco, não falo nada em inglês. Mas eu guardei as palavras para depois pesquisar. Aprendeu com Jesus? Jesus deu umas aulas aí de inglês. Gente, vereadora Janete, muito obrigada pela presença, minha querida. Está sempre com a gente aqui. Carlinda, volto a agradecer Maria Helena, tá? As meninas do cerimonial que ajudaram aqui, também foram lá para o café dar uma força para mim. E a todos vocês que estão aqui, o nosso cerimonialista, que é sempre muito competente nas suas funções. Que Deus abençoe a vida de vocês. Não esqueçam dessas instruções. Não saiam daqui para ir para casa como se vocês não tivessem ouvido assim com tanta seriedade, porque de verdade é sério. Então não deixa passar, não. E passem essa informação adiante para as pessoas que estão ao redor de vocês, na casa de vocês. E até dei risada com a Carlinda, porque a doutora falou que mamas jovens têm glândulas mais assim, mas mesmo que a sua mama não seja mais jovem, faça o autoexame. Um beijo no coração de vocês, muito obrigado, um excelente dia, que Deus abençoe.